Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Soares e estamos de volta com a aula de número 8 de Matemática 3. Na aula de hoje, nós vamos abordar a cônica hipérbole. Por que ela é chamada de cônica? Ela é chamada de cônica porque ela é formada a partir da interseção de um plano com um cone. Se você observar aqui nessa figura, fique atento aí, olha só, aqui nós temos um plano, ele está intersectando o cone, e a interseção entre o plano e o cone forma essas duas curvas aqui abertas, né? Na realidade, são dois ramos de uma hipérbole. Vamos à definição formal. Considere dois pontos, F1 e F2, no plano alfa, e 2C a distância entre eles. Hipérbole é o conjunto dos pontos de alfa cujo valor absoluto da diferença das distâncias a F1 e F2 é a constante 2A, com 2A menor do que 2C. Então, notem que nós temos aqui, olha, a hipérbole, que está destacada aqui de vermelho. Tá? Aqui nós temos os dois pontos que são chamados de focos, que é o F1 e o F2. E temos também destacados aqui o A1 e o A2, que são os pontos que definem o que a gente chama de eixo real da hipérbole. E o ponto O é o centro da hipérbole. Bom, numa linguagem assim mais simbólica, hipérbole é igual ao conjunto de pontos de alfa, tal que o valor absoluto de PF1 menos PF2 é igual a 2A. Vamos ver os principais elementos da hipérbole. Bom, na hipérbole nós temos o F1 e F2, que são os focos. Temos o ponto O, que é o centro da hipérbole. Temos A1, A2, que é o eixo real. Temos B1, B2, que é o eixo imaginário. E 2A, que é a medida do eixo real. Além disso, nós temos também 2C, que é a distância focal. E 2B, que é a medida do eixo imaginário. E C sobre A, que é o que nós chamamos de excentricidade da hipérbole. Esse número, né, essa razão entre C e A, mede o achatamento da curva, né, e que a gente chama de excentricidade. E aqui nós temos a relação notável que envolve o comprimento dos dois eixos, né, o real e o imaginário, e também a distância focal. Vamos agora conhecer a equação reduzida da hipérbole. Eu vou apresentar para vocês quatro situações bem distintas. Primeira situação é quando a hipérbole está centrada na origem do sistema cartesiano e os focos estão sobre o eixo OX, o eixo horizontal. Quando isso acontece, a equação da hipérbole é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. É importante você perceber que o a, né, ele fica no denominador do x quadrado e o b fica no denominador do y ao quadrado. É muito importante. E entre as frações é uma diferença. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós, quando estudamos a elipse, você lembra que aqui era uma adição. E aqui na hipérbole é uma subtração. E aqui a relação notável. Vamos à segunda situação. A segunda situação é quando a hipérbole está centrada na origem do sistema cartesiano e os focos estão sobre o eixo OY, o eixo vertical. Notem, aqui está a equação. Y ao quadrado sobre A ao quadrado menos x ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. E a relação notável, C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. Terceira situação, quando
a hipérbole está centrada no ponto de coordenadas x0 e y0, e o eixo real A1, A2 é paralelo ao eixo OX. Tá? Observe que essa hipérbole ela não está mais na origem, ela está fora da origem. Como é que fica a equação? Fica o quadrado de x menos x0 sobre a ao quadrado, menos o quadrado de y menos y0 sobre b ao quadrado igual a 1. Observe que na equação aparecem aqui as coordenadas do centro, x0 e y0, e os dois A e B que estão relacionados ao eixo imaginário e ao eixo real. E aqui a relação notada. Quarta e última situação é quando a hipérbole está centrada no ponto de coordenadas x0 e y0 e o eixo real paralelo ao eixo OY, o eixo vertical. A equação da hipérbole é o quadrado de y menos y0 sobre a ao quadrado menos o quadrado de x menos x0 sobre b ao quadrado igual a 1. E aqui a relação notável. Bom, vamos ao nosso primeiro exercício de fixação. Considere a hipérbole cuja equação é o quadrado de y menos 2 sobre 8 menos o quadrado de x mais 1 sobre 32 igual a 1. Sendo 2a a medida do eixo real e 2b a medida do eixo imaginário desta hipérbole, então a medida 2a mais 2b é igual a. E aqui nós temos as 5 alternativas. Vamos à solução. Bom, o que a gente vai fazer inicialmente? Nós vamos comparar a equação genérica com a equação que foi fornecida pelo exercício. Quando a gente faz essa comparação, né, termo a termo, o que nós constatamos? Nós concluímos que a ao quadrado é igual a 8 e que b ao quadrado é igual a 32. Isolando a, vai ficar raiz quadrada de 8, que, por sua vez, simplificando, é 2 raiz quadrada de 2. Por outro lado, se isolarmos o b, vai dar b igual a raiz quadrada de 32, simplificando, dá 4 raiz quadrada de 2. Bom, assim, nós vamos somar agora 2a mais 2b. Então, vai ficar 2 vezes 2 raiz quadrada de 2, mais 2 vezes 4 raiz quadrada de 2. Efetuando os produtos, dá 4 raiz quadrada de 2 mais 8 raiz quadrada de 2. Somando esses dois números irracionais, nós encontramos 12 raiz quadrada de 2. Portanto, alternativa A. Vamos ao próximo exercício de fixação. A excentricidade da hipérbole, cuja equação é 36x ao quadrado menos 49y ao quadrado igual a 1, é igual a. E aqui nós temos as 5 alternativas. Vamos à solução. A equação pode ser escrita na forma reduzida, isto é, agora eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, porque a equação foi dada nessa forma, né? E nós vamos ter que transformar ela na forma reduzida, ou seja, naquelas formas que nós vimos ainda há pouco. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar o 36, que está no numerador, para o denominador de x ao quadrado. E o 49 também. Observe que tanto 36 quanto 49 eles estão multiplicando x ao quadrado e y ao quadrado, respectivamente. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar ele dividindo, né? Ou seja, a gente vai inverter. Então, eles vão ficar assim, ó, x ao quadrado sobre 1 sobre 36, menos y ao quadrado sobre 1 sobre 49 igual a 1. Observe que os denominadores são quadrados, né? E a gente pode escrever isso na forma de potência de expoente 2. Vai ficar x ao quadrado sobre o quadrado de 1/6 menos y ao quadrado sobre o quadrado de 1/7 igual a 1. Comparando, né, essa equação com a equação geral, fazendo a comparação, o que nós concluímos? Nós concluímos que o A
é 1/6, que o A é 1/6 e que o B é igual a 1/7. A 1/7. Com isso, nós temos agora o A e o B e já temos condições de encontrar o valor de C. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar a relação notável. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Fazendo a substituição de A por 1/6 e B por 1/7, nós encontramos C ao quadrado igual ao quadrado de 1/6 mais o quadrado de 1/7. Calculando as potências, C ao quadrado é igual a 1/36 mais 1/49. Efetuando essa adição, nós vamos encontrar 36 mais 49 sobre 36 vezes 49. Extraindo a raiz quadrada, nós vamos encontrar a raiz quadrada de 85 sobre a raiz quadrada de 36 multiplicado por 49. Daí, C vai ser igual a raiz quadrada de 85 sobre 6 vezes 7, que é 42. Então, agora que nós já temos o C e o A, já dá para calcular a excentricidade da hipérbole. Basta dividir o valor de C pelo valor de A. Então, dividindo raiz quadrada de 85 por 42, dividido por 1/6, vai dar a raiz quadrada de 85 sobre 7. Essa é a excentricidade da hipérbole. Portanto, a alternativa é. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Acesse E² Plus, o seu canal para aprender matemática. Até a próxima aula.